Bem-vindos ao nosso canal YouTube. Nesse Falando Nisso de hoje, é especial da virada, né? Ano novo. Duas perguntas que captam esse espírito da dezembrite, né? Da síndrome do final de ano, que a gente vem brincando, né? Aí já há algum tempo. A primeira diz o seguinte: olá, professor, é do Ricardo Felipe Nardi Fernandes Ribe. Olá, professor, poderia fazer um vídeo sobre psicanálise e humilhação? E a segunda, que a gente vai juntar, é do Lucas Ricardo, dizendo: sugestão de tema ou questão para o vídeo. Professor, poderia fazer um vídeo abordando a esperança ou a falta dela? Como a psicanálise aborda esse sentimento, esse afeto tão delicado na vida e na clínica, sem incorrer na banalização do pensamento positivo, uma idealização impossível ou em um credo para uma vida além dessa vida? Se possível, recomende bibliografias acerca do assunto. Ao que me vem à memória, o Freud toca lateralmente nessa questão em O Futuro de uma Ilusão e na sua entrevista O Valor da Vida. Você tem toda a razão, né? De fato a esperança não é um tema assim central no Freud, e eu levantaria aí nesses dois textos que você menciona, acrescentaria, né? A segunda parte do Mal-Estar na Civilização, onde o Freud fala das técnicas de felicidade, né? E entre elas a gente vai encontrar, né, alguns artifícios que a gente se cria para criar esperança, né? Então a gente pode começar dizendo assim: esperança é um nome, entre outros, para o que conceitualmente a psicanálise chama de desejo, né? Saudade é outro nome, inveja é outro nome para isso, a arrogância é outro nome para isso, a ambição é outro nome para isso, os 7 pecados capitais, né? Luxúria, ira, a gulas é um outro nome para isso, né? Então a gente tem, né, a esperança como um capítulo do desejo, né? E eu estou juntando as duas perguntas porque a humilhação, de certa forma, né, é uma espécie de desistência, ela traz consigo, né, esse efeito que é uma desistência com o desejar, né? Ou, como a gente vem tematizando, né, uma incapacidade, né, causada às vezes por eventos traumáticos, ou pela transmissão da desesperança, ou pela aniquilação da esperança, que vem junto com a humilhação, né, que é uma categoria social, eminentemente social, e que tem que ver, até na sua reflexão assim, filosófica, psicanalítica e literária, né, com o que a gente poderia chamar de dinâmicas de reconhecimento. Então, tanto a esperança quanto a desesperança gerada pela humilhação, elas decorrem de como a gente se reconhece, como a gente é reconhecido pelo outro, como a gente reconhece o reconhecimento que o outro nos dispensa, e como nesse processo nós vamos criando esse fluxo, esse arco histórico, mini-histórico, que é partir do presente, ir ao passado e projetar no futuro. É o arco que o Freud descreveu na interpretação dos sonhos como o trabalho do sonho, é um arco que a gente vai encontrar no trabalho do luto, é o arco que corresponde à estrutura temporal do desejo, né? Então o que faz a humilhação? Ela destrói essa conexão, né? Ela diz: você é e continuará sendo sempre isso que você foi, né? Ou seja, comprimiu tudo e disse: olha, tu és isso. E aí você tem o quê? Toda uma teoria da história para dizer, olha, e confirmar, né? Esse é o seu destino, esse é o seu lugar no mundo, e o que você pode desejar, né, já foi desejado e já foi destruído. Já foi desejado e foi decepcionado. Então, no fundo, você é levado a uma expectativa de frustração permanente, né, de inadequação permanente. O seu passado só confirma quem você é e você não pode aspirar senão a reprodução daquilo que você é. Qual a maneira mais simples da gente, do ponto de vista ético, resolver esse impasse, né? Dizer assim: olha, a minha vida ela tem que se orientar pela fuga do desprazer, né? Ou seja, não preciso procurar os meus sonhos, não preciso procurar o que eu quero, eu preciso sobreviver, né? Isso é, sim, a minha tarefa vital. E, em segundo lugar, né, eu vou apenas, né, diminuir o meu eu, diminuir os meus desejos, diminuir as minhas pretensões para poder me decepcionar menos, né, para poder, assim, deixar de desejar grande, né? E isso é péssimo, né? Isso é péssimo porque isso gera uma cultura do conformismo,
Antigamente se falava uma cultura da pobreza, né? Ou seja, a pobreza, né? Enquanto humilhação social, não só como você está desprovido de posses, de propriedades ou de bens simbólicos, né? Mas uma verdadeira cultura que se reproduz em torno da reprodução da humilhação. E isso é muito importante, né? A humilhação, ela aparece como um processo de individualização, né? Na modernidade. Por quê? Porque, no fundo, a gente está prometendo, né, a esperança coletiva, ao reverso da humilhação, que todos nós podemos, né? Todos nós podemos nos emancipar, todos nós podemos prosperar, todos nós podemos e temos direito ao desejo. Ah, legal, mas você vai ali e você diz alguns mais do que outros, né? Alguns é melhor não incitar demais o desejo, porque isso vai gerar mais decepção. E essa individualização da humilhação, ela fragmenta, ela dissocia, ela é simétrica à divisão social do trabalho, né? Quer dizer, você vai dividindo o trabalho e você vai dividindo também o desejo, e o fracasso do desejo, e a humilhação. Daí a humilhação se tornar não só melancolizante, mas hiperindividualizante. Ela é vivida como vergonha. Vergonha do meu corpo, vergonha dos meus modos, vergonha da minha educação, vergonha da minha origem. Ou seja, ela é um processo social vivido como individual, né? Perfeito para a alienação, perfeito para a dominação, porque aí aqueles que estão humilhados, eles não partilham sua humilhação e revertem a sua humilhação naquilo que seria o tratamento mais óbvio, né? Que é encontrar dentro da humilhação as suas verdadeiras razões históricas, né? Ou seja, as suas determinações que ultrapassam aquele indivíduo, que tem que ver, sei lá, com classe, tem que ver com raça, tem que ver com gênero, tem que ver com as opressões que foram criando, né, uma verdadeira cultura, né, da individualização da humilhação. Por outro lado, então, portanto, olhar para a história e repensar essa narrativa. Segundo lugar, como criar sonhos, né? Como criar esperanças que não sejam, né, justamente o prolongamento desse estado de coisas. Que é o que aparece aí na pergunta como o quê? Como ufanismo, que é a expressão nacionalista desse sentimento social, né? Então nós vamos crescer, vamos nos tornar grandes de novo. Nós temos o quê? Um destino. Só que não é o destino dessa classe, dessa pessoa, dessa família, é um destino nacional, é o destino dos brasileiros, ou dos argentinos, ou dos franceses, ou dos nigerianos. Resultado, né? Você tem aí essa ideia de que é preciso reinventar formas de criar futuros que não sejam exageradas e falsas, né? Que não sejam assim simétricas, com objetivos, com metas, com tudo aquilo que você pode Vorhand, dizia o Heidegger, né? Está à mão. Eu só consigo sonhar com o que está à mão. Eu não vou sonhar aquilo que, por exemplo, eu não consigo conseguir. Ruim. Ou seja, você não vai sonhar com seus descendentes. Você não vai sonhar com o seu legado. Você não vai reconhecer que tem coisas que a gente não consegue fazer, mas que aqueles que virão depois de nós podem ser que consigam. E isso é a definição mais forte de esperança, né? Então, a meritocracia, a ideia de que trabalha que você vence, certos discursos sobre prosperidade, eles vão estar inflando essa ideia de que você tudo pode. Negação da posição onde você está, né? De que você, trabalhando, vai se tornar milionário simplesmente. Negação das condições objetivas pelas quais alguém se torna milionário, né? Ou então, vamos pensar positivo, porque o pensamento, idealização, também é uma forma da gente não olhar para o presente e criar um futuro diferente do passado que gerou esse presente, né? Resultado, a esperança é, no fundo, um tratamento para a humilhação. Agora vamos entrar um pouco mais na extensa teoria do reconhecimento, né? Que começa lá com Hegel, que começa o quê? Com as relações do capítulo 4 entre senhor e escravo. Ou seja, qual é a cena primária da humilhação? Um tem medo da morte, porque tem menos recursos, e outro se impõe ao outro e domina o seu trabalho, ele domina a natureza, você domina o escravo, e assim a gente acha que a escravidão acabou, mas ela continua dentro, né, dessa nova figura sociológica, é o indivíduo, né? Problema. Então, armado o problema lá com o Hegel. Aí a gente vai ter uma continuação disso na tradição hegeliana, né? Então a gente vai encontrar ali na escola de Frankfurt, do Benjamin, do Adorno, do Horkheimer, mas também de psicanalistas como Erich Fromm, a gente fez um vídeo sobre isso, né?
E no mais contemporaneamente num autor chamado Axel Honneth, que usa a psicanálise para dizer, olha, a gente adquire uma certa segurança, né, que nos defende da humilhação, que nos defende do quê? De um estado que aí ela não é exatamente sociológico, mas é o estado existencial, né, que é o desamparo. Ah, mas o desamparo, por que ele é existencial? Porque a gente nasce desamparado. Porque as nossas relações sociais, elas precisam de cuidado, elas precisam do outro, elas precisam de vinculação. Que a gente não nasce indivíduo, olha lá. É uma negação dessa ideia de que somos indivíduos todos poderosos, soberanos e suzeranos, né? Bom, então, a partir disso, o Honneth vai argumentar que a gente tem três gramáticas de reconhecimento. Aquela do amor e da família, né? Aquela da política, né? E da confrontação de interesses, e entre elas o reconhecimento pela cultura, pela linguagem, pela história, né? Pelas narrativas, pela arte, né? Então, fundamentalmente, três coisas que a gente precisa articular, né? Mas a gente tem ainda, então, a tradição psicanalítica, que eu já mencionei aqui, né, do Freud, do Winnicott, muito importante nessa matéria, né? Ele escutou muitas crianças submetidas à privação, né, a deprivação, como se traduziu, e a perda da esperança, né, como a perda da possibilidade de sonhar, né? Que é restaurada, então, pela abordagem psicanalítica, em que você, ali naquele espaço artificial da transferência, vai recapitulando e vai recriando, vai pegando as pontas do desejo fraturado, né? Num sonho, num ato falho, num fragmento genealógico, e reforçado, né? Ou suportado ali pela experiência da transferência, que é uma experiência restauradora, né? No sentido de restaurar o sonho, como o nosso Thales Absaber escreveu num livro bem importante nessa matéria, né? Mas além da filosofia e da psicanálise, a gente tem os escritores, né? A gente tem a Memórias do Subsolo, do Dostoiévski, que passa sobre isso, né? Que a gente tem os escritos mais contemporâneos, da Annie Ernaux, do Edouard Louis, a gente tem o Coetzee, né? O escritor sul-africano que trabalha muito sobre isso, a gente tem o Beckett, né? Esperando Godot, né, In Company, vários trabalhos. A gente tem a filosofia do Cioran, a gente tem a filosofia de vamos dizer assim, chama os autores pessimistas, né, que vão dar uma outra resposta, no fundo uma resposta um pouco estoica, né, por aproximação, que é assim, admitir o desamparo, né, e admitir e se amigar do seu desamparo, e se aproximar do seu desamparo. Para quê? Para que você não seja presa fácil das esperanças, né, que vão se aproveitar do seu desamparo oferecendo amparo. Que é o quê? Acredita no Paps que ele vai resolver para você. Acredita na ideia X que isso vai te amparar. Acredite no Estado, ele vai resolver tudo para você. Ou seja, narrativas, no fundo, né, que estão negando esse desamparo. Daí a força e a pujança dessa literatura aí, que vai se infiltrar também na psicologia social. Eu queria mencionar aqui a psicologia social brasileira, né, que tem uma tradição importante de estudos sobre isso, que passam lá, né, pelo Dante Moreira Leite, mas chegam na Ecleia Bose, onde ela vai estudar o que é a humilhação que recai sobre os velhos, né? A maneira como a gente espera que o quê? Que os velhos não têm esperança mais, que eles vão se demitindo do desejo, né? E não, que há outras formas de reinventar o desejo nessa condição. Aí eu mencionaria também os trabalhos do meu amigo Zeca, né? O José Gonçalves, né? Moura, Humilhação Social, um Problema Político em Psicologia. E um aluno dele, que fez um experimento incrível, né? Que é o Fernando Braga, da Costa, né, que se vestiu de gari durante 6 meses e foi ver o que acontece quando você está exposto, né, alguém da classe média, estudante de psicologia lá da gente na USP, e que vai viver, né, o que é a humilhação de você não receber um simples bom dia, de você não ser percebido, de você ser invisibilizado mesmo, né, de você ser atravessado pelo olhar do outro, né, de você ser objetificado, você é parte da mobília, você não tem gostos, como fala também Padre Júlio, né, que está agora, né, nessa situação aí dramática, inaceitável, né,
de não poder transmitir a sua mensagem, de não poder gravar suas missas, ou seja, alguém que é claramente, né, a voz da esperança nesse país. Né? Por quê? E ele vai lá e vai dizer, olha, não trate o pobre como uma figura alegórica, como uma pessoa tipo, né? Como alguém que pense igual, que ele é um ser de necessidade, então qualquer coisa, qualquer resto, qualquer roupa, qualquer brinquedo usado, você dá para ele, porque ele virou alguém que é só necessidade, ele não tem gosto, ele não gosta mais de uma roupa ou de uma comida, ou seja, singularizar para tratar a aprofobia, né? O horror que a gente tem à pobreza. Por quê? Porque a pobreza vem com a humilhação social. Isto não é um fato necessário, né? Isso é um fato de cultura. Né? E não é um fato de cultura que tem uma expressão no Brasil. Né? Então essa tradição vem da Simone Weil, né? Vem de pensadores católicos e cristãos, mas também a gente vai encontrar isso na Hannah Arendt, uma pensadora judia, a gente vai encontrar isso no Walter Benjamin, a gente vai encontrar isso num autor que precisa ser retomado, um autor da história, chamado Ernest Bloch. Né? Princípio da Esperança, 3 volumes. É o cara da Escola dos Análises, reinventou a história e que escreveu um tratado triplo sobre como é que se formam as utopias, né? O que é a nossa utopia da saúde, o que é a nossa utopia da nação, o que é a maneira como a gente reinventa sonhos, a maneira como os sonhos são classe específico, a maneira como alguns podem sonhar mais, outros menos, né? Como a gente vai encontrar isso na arte, no sonho acordado, na literatura, nas formas culturais da música, da arte, que ensinam a gente a desejar. É o que a gente está falando nesse canal aqui há 10 anos, né? Vamos reler aqui o Mark Bloch, né, que é um autor, pode ser marxista, eles fizeram essas coisas aqui, vai voltar lá no Mark Fisher, né? Quer dizer, é mais fácil imaginar o fim do mundo que imaginar outra forma de vida, outro mundo, né? Então vamos ler Mark Bloch, né, nesse começo de ano, né? Um calhamaço para quem quer reaprender a sonhar, para quem quer entender que essa relação entre humilhação e esperança, né, e desesperança e falsa esperança, ela não começou agora. Quem quiser vai buscar lá no Spinoza, né, Esperança como figura do desejo, esse autor, né, século XVII, que dizia a essência do homem é o desejo, ele dizia também, a esperança, né, é o nosso cônatos, né, onde a nossa vontade de vida ela vai se expressar melhor. Né? Mas aí tem o medo. Né? A esperança e o medo, né? Então o medo está entre se eu quiser demais, vou me arrebentar. Se eu me apaixonar, não, onde eu vou parar? Não quero, volta. Né? Medo faz a gente voltar. E o ponto, né, final desse retorno é a humilhação. Né? A humilhação que muitas vezes os outros nos impõem, né? Voltando ao Hegel, mas muitas vezes a gente se impõe. Né? A gente se multiplica, a gente avoluma essa humilhação por um processo que o Nietzsche também já descreveu, né? Tá aí o meu debate com o querido amigo Vladimir Safatli sobre isso, né? Que é o processo do ressentimento. Nesse novo ano, que seja um ano novo, que sejam, enfim, esperanças, né? Esperanças que estejam à altura do nosso desejo, esperanças às quais a gente não renuncie, esperanças que sejam esperançar, como falava o Paulo Freire, outro autor ligado a essa tradição brasileira de reflexão sobre a humilhação e sobre a esperança. Né? E o Aqueronta está me lembrando aqui que... tá. Eu fiz um ato falho. Que é a expressão, no fundo, de um desejo, né? Um desejo laborioso. Eu não sei se vocês perceberam, eu juntei Ernest Bloch com Mark Fisher. E eu criei a figura do Mark Bloch. Olha só como funciona, né? O ato falho como condensação de dois autores. Quem quer um exemplo de condensação está aqui ao vivo em ato. Agora a pergunta de fundo é por que o Cris ele foi fazer essa troca? Bom, porque eu estou já há algum tempo escrevendo, pensando o que seria uma oniropolítica para este país, né? Uma política do sonho, na nossa capacidade de reinventar, de repensar o Brasil, depois da convulsão, né? Depois da regressão que a gente passou. Então, olha aí, o meu desejo, né, de pensar, de escrever, de publicar um livro, né, que estou escrevendo sobre oniropolítica, aí juntando, né,
Mark Bloch, Ernest Bloch e Mark Fisher, né? Que nos deixou recentemente. Aliás, fiz a orelha do livro, os últimos escritos do Mark Fisher, muito legal, né? Que vai sair aí nos próximos meses, onde ele fala do estranho, né? Ele fala do Heimlich, do Freud e tal. É um debate, né? Tanto Ernest Bloch como Mark Fisher são autores marxistas que trabalham com a psicanálise, né? Então é isso aí, gente. Beijo, abraço, aperto de mão. Aqueronta, tudo certo aí? Tudo certo. Ano que vem você tá com a gente? Tá com a gente. Continua remando? Remando rumo aos 500.000 inscritos no nosso super canal. É sonhar demais? Você decide. Inscreva-se. Gostei.